Salve, salve, rapaziada! WASP aqui, sejam muito bem-vindos à quinta aula do método WASP de análise técnica e nessa aula a gente vai falar sobre médias móveis. Eu quero ressaltar o seguinte, a gente vai começar a falar de indicadores agora. Então a gente vai tratar de vários indicadores. E por que a gente já está falando de indicadores técnicos? Porque os indicadores técnicos vão ajudar a gente a identificar outros fundamentos adiante. Eles vão funcionar como ferramentas de verificação, de confirmação para vários outros fundamentos que a gente vai aprender adiante. Por exemplo, suportes e resistências, que todo mundo já conhece, um fundamento básico da análise técnica, pode ser confirmado por meio do TRIX ou do estocástico lento, tá? Então, a gente vai aprender a utilizar os indicadores antes para que a gente possa utilizar eles como confirmação no momento em que a gente for aprender esses outros fundamentos. Tudo bem? Então, iniciando pelas médias móveis, que são os indicadores ali mais populares, né, do planeta, a gente vai primeiro lembrar como a gente calcula uma média. Vamos lembrar lá do nosso tempinho de escola, né? Então, para calcular uma média, a gente soma todos os valores e divide pelo número de amostras. Por exemplo, a média entre 5, 11 e 20 dá 36. E a gente somou, né? 5, 11 e 20 dá 36. E a gente vai dividir esse 36 pelo número de amostras, que no caso é 1, 2, 3. Então, 36 divididos por 3 é igual a 12. Perfeito? Quais são os tipos de médias que a gente utiliza no mercado financeiro? Majoritariamente, né, a gente tem dois tipos principais de médias, que são as médias aritméticas ou simples e as médias exponenciais. Vamos entender a diferença entre elas. A gente tem, na média aritmética, um cálculo simples por fechamento. Então vamos imaginar a média móvel de 9 períodos. Vamos pegar a média móvel aritmética de 9 períodos, tá? O que essa média móvel aritmética de 9 períodos está fazendo é basicamente pegar os últimos 9 fechamentos, ela pega os últimos 9 fechamentos, soma todos eles e depois divide por 9. Divide por 9. E isso resulta na média móvel aritmética ou na média móvel simples. Passo que a média móvel exponencial, ela tem um processo além. Ela faz exatamente o mesmo processo, entretanto, ela torna o cálculo mais sensível aos fechamentos mais recentes. Então vamos entender que uma média móvel exponencial de 9 períodos, por exemplo, ela ia se comportar de um modo levemente diferente, né? A média móvel exponencial de 9, o que ela iria fazer é pegar os fechamentos dos últimos 9 períodos, ou seja, dos últimos 9 candles, tá? Somar esses números e depois dividir por 9. Dividir por 9. Mas tem um outro processo, um processo de exponencialização, que vai significar o seguinte: nós temos, vamos pegar aqui 9 dados imaginários, tá? Primeiro dado é um 5, o segundo dado vai ser um 12, o terceiro dado vai ser um 13, o quarto dado vai ser 15, o sexto dado vai ser 16, o sétimo dado vai ser 18, o nono dado vai ser 21. Perfeito. Então a gente tem aqui os nossos fechamentos. A média móvel exponencial de 9, o que esse processo todo vai fazer é levar em consideração os dados mais recentes, o 21, o 18, o 16, em detrimento dos fechamentos mais antigos, o 5, o 12 e o 13. Tá? Na prática, o que isso faz é o seguinte: uma média móvel aritmética, ela iria, quando o mercado está subindo, ela iria descrever um movimento mais ou menos assim.
aberto, demora para ficar angulado. Passo que a média móvel exponencial, ela é mais sensível, ela reage ao preço antes, tá? Vamos pegar um exemplo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um gráfico sem nenhuma média e eu vou, a partir deste ponto aqui, tá? Eu vou inserir duas médias móveis de 9 períodos, sendo que uma vai ser exponencial e a outra vai ser aritmética. Então, vou inserir uma média móvel de 9. Essa primeira média móvel, ela está aritmética. Eu vou inserir novamente uma outra média móvel aqui, também de 9. E eu vou mudar ela para exponencial. E eu vou mudar um pouco a aparência dela para a gente não se confundir. Repara que a gente tem a média móvel aritmética em verde e exponencial em branco. Repara que dentro desse período em que ele está fazendo uma curvinha, aqui, ó, essa curvinha, a branca sempre está mais próximo, é justamente por conta do processo de suavização. O processo em que os fechamentos mais recentes eles acabam sendo mais relevantes do que os fechamentos mais antigos. Então a média móvel exponencial ela é mais sensível à movimentação do preço. Perfeito? Eu vou excluir essas duas médias aqui, porque a gente vai fazer daqui a pouco um processo em que eu vou colocar todas as médias móveis que eu uso nesse gráfico para vocês entenderem como a gente insere indicadores. Tá bom? Então a gente entendeu que a média móvel exponencial ela é mais sensível aos fechamentos recentes do que aos fechamentos antigos, passo que a média móvel aritmética, a média móvel simples, ela leva todos os fechamentos ali em consideração simultaneamente, todos eles têm o mesmo peso de igualdade. Aqui eu tenho todas as médias móveis que eu utilizo, que é a média móvel exponencial de 9 períodos, a média móvel exponencial de 20 períodos, a média móvel aritmética de 50 períodos, a média móvel aritmética de 200 períodos e a VWAP, que é uma média móvel ponderada por volume. Muita gente vai olhar para isso aqui e vai dizer, poxa, WASP, mas média móvel é uma coisa, VWAP é outra. Não, elas continuam sendo um cálculo de média, com a diferença que a VWAP pondera a importância por volume. Perfeito? Então eu vou inserir junto com vocês essas médias móveis aqui no gráfico, para vocês entenderem como que a gente vai colocar indicadores no nosso gráfico. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse na parte do fundo, vou clicar em inserir indicador, e aqui nessa primeira tela a gente já tem o indicador tendência média móvel. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, vou clicar em inserir em cima aqui do gráfico, tá? Primeiro vem a 9 e eu vou dar simplesmente um OK. Depois eu vou clicar em inserir novamente e aqui eu vou preencher 20, tá? Vou preencher 20 e vou dar um OK. Fica tranquilo porque futuramente a gente vai ali vai mudar para exponencial, tá? A 9 e a 20. Vou clicar novamente, coloco 50, dou um OK. Vou clicar em inserir novamente, coloco 200, dou um OK. E aí eu venho aqui para o lado, tá? E eu vou procurar a VWAP. Vou procurar a VWAP. Aqui, ó. Selecionei a VWAP e eu vou inserir. E vou dar um OK. Perfeito. Agora todas as médias estão inseridas no nosso gráfico. Mas falta a gente transformar a média móvel de 9 períodos e de 20 períodos em exponenciais. Como que a gente faz isso? Você pode simplesmente clicar aqui em cima da média de 9 duas vezes, ele vai abrir as propriedades e você muda ela de aritmética para exponencial. Tá? Mesma coisa com a 20. Você clica duas vezes nela, muda de aritmética para exponencial e dá um OK. Poxa, WASP, mas qual que vai ser a 9 e qual que vai ser a 20? Todas estão da mesma cor? Como que eu vou saber qual que é qual? Você vai simplesmente pegar um movimento direcional, onde o mercado está vindo para um lado, claramente. A que tiver mais perto do preço é
a menor, é a média móvel de menos períodos. A que estiver mais distante do preço é a média móvel de mais períodos, tá? Então, essa aqui é a 9, essa aqui é a 20, essa aqui é a 50 e essa aqui é a 200. E a gente tem a VWAP aqui. Dá para ver que a VWAP ela é diferente, né? Ela se move diferente aqui porque ela é ponderada pelo volume. O que eu gosto de fazer, eu gosto de mudar a esquemática de cores, né? Então eu tenho uma esquemática de cores ali que já está bem definida no meu layout padrão, que é esse aqui, né? Que são diferentes tons de azul e tal. Então eu vou tentar replicar ele aqui, ou menos parecido, tá? Então eu deixei a 9 em azul claro, 20 em azul escuro, a 50 eu vou deixar ela branca pontilhada, dou um OK. E essa 200 aqui eu posso deixar ela talvez num azul um pouquinho mais escuro aqui, um pouquinho mais grosso. Perfeito. VWAP, eu coloco a VWAP em cinza. Tá? Eu coloco a VWAP em cinza. Perfeito. Isso aqui já é bom o suficiente. Então a gente entendeu o que são as médias móveis, como é feito o cálculo. Nós entendemos qual a diferença entre uma média simples e aritmética e a média exponencial. E a gente sabe inserir essas médias no gráfico. Tranquilo? Agora, a gente vai entender como funcionam as médias móveis e como elas podem ajudar a gente com informações valiosas para operar. A gente tem dois quesitos que a gente vai estar o tempo todo observando, que é o alinhamento de médias móveis ou a falta de alinhamento de médias móveis, tá? E a gente vai olhar ancoragem ou a falta de ancoragem. Perfeito? Vamos para o gráfico para a gente entender isso aqui legal. Primeiro, alinhamento de médias móveis. Você consegue perceber que, nesse exato momento aqui, do dia 20 de fevereiro, a gente tem um alinhamento total de médias. Nós temos a 9 por dentro, por fora está a 20, depois tem a 50, depois tem a 200 e a VWAP aponta na mesma direção. Quando você tem um total alinhamento de médias móveis, é quando o mercado vai ganhar tendência e vai andar legal, ele vai andar bem, né? A coisa está óbvia, você tem uma direção clara, tá? Agora, quando você não tem esse alinhamento de médias móveis, a ausência desse alinhamento ou o alinhamento parcial, nesse caso aqui, a ausência de alinhamento, né? Você tem as médias completamente fora de ordem. O que isso significa? Significa mercado lateral, sem uma tendência clara. E aqui, um pouco antes, você tem um alinhamento parcial de médias móveis. Por que um alinhamento parcial? Veja, você tem média de 9, 20, 50 e VWAP apontando para baixo, com a 200 apontando para cima, né? E aí a 200 acaba ficando lateral. Então a 200 ela não está realmente apontando para o mesmo lado que as outras médias. E o que isso gera? Isso gera um movimento com uma direção, entretanto, fraco, que não anda muito. Então vamos lembrar, alinhamento total, mercado anda bem. Alinhamento parcial, mercado anda um pouco. Falta de alinhamento, mercado não anda. Perfeito? Agora vamos entender ancoragem, tá? O que é a ancoragem em médias móveis? As médias móveis, rapaziada, elas geram um potencial de ancoragem, ou seja, de segurar o preço, de funcionar como uma região de suporte e resistência dinâmica, que vai acompanhando a movimentação do preço e trazendo, né, conforme o preço cai, conforme o preço vai caindo, ele vem trazendo junto um teto. E esse teto ele está sempre muito próximo, ó, onde que ele bate, na média e continua, média e continua, né? Então o teto vem descendo junto com o preço, tá bom? Isso é a ancoragem do preço nas médias móveis. E a gente precisa entender que quando você tem clara ancoragem do mercado nas médias, você muito provavelmente tem uma tendência, uma direção clara. Ancoragem, ancoragem,
ancoragem e o mercado vem vindo. Perfeito? Quando o preço simplesmente ignora as médias, ou seja, as médias perdem o poder de ancoragem dela, nesse caso a gente consegue observar dentro dessa movimentação, o preço ele fica fechando abaixo das médias e acima das médias, abaixo das médias e acima das médias. Ele passa pelas médias, ele corta as médias com muita facilidade, porque as médias estão sem poder de ancoragem. E isso acontece em mercados lateralizados, em um formato de lateralidade. Esses dois fatores, entre alinhamento e ancoragem, vão dar para a gente um outro conceito muito importante que mais adiante vocês vão aprender como ciclos de mercado, que é o seguinte: é a diferença entre um mercado de valor e um mercado de momentum. Vamos pensar nisso aqui pelo viés do arroz, tá? O arroz ele é um alimento muito popular no Brasil. O brasileiro, culturalmente, basicamente em todas as refeições ele come arroz, né? E aí a gente pode pensar essa dinâmica do preço, olhando para o arroz, do seguinte modo: quando você tem um mercado de valor, você vai ter um mercado que oscila entre caro e barato. Então você pode pensar nisso como sendo o pacote de arroz, ele oscila entre 15 e 30 reais. 15 e 30 reais. O preço que você vai pagar por esse arroz depende muito de aonde você compra, que dia da semana você compra, que dia do mês você compra, a qualidade do arroz que você está buscando, mas ele trabalha em bandas, né? Então você sabe ali, você tem uma referência de aonde está caro e você tem uma referência de aonde está barato. Como que a gente faz bons negócios num cenário como esse? Um bom negócio nesse cenário é você comprar barato e vender caro. Você compra barato e você vende caro. Então, nesse caso, você está tentando comprar perto do fundo e vender próximo do topo, tá? Essa é a forma como a gente aborda um mercado de valor. E um formato de você identificar um mercado de valor é olhando para as médias, para o alinhamento delas, ou a falta do alinhamento, para a ancoragem em médias ou falta de ancoragem. E passo que outro exemplo é o mercado de momentum. O que é o mercado de momentum? É quando o mercado tem uma direção muito clara e forte. Trazendo de novo para o nosso exemplo do arroz, vamos imaginar o seguinte: há um comunicado. Opa, por conta da meteorologia, do clima, da chuva, da nevasca, o Brasil está enfrentando o quê? Está enfrentando uma escassez de arroz. Ora, se a demanda por arroz se mantém a mesma e a oferta de arroz diminuiu drasticamente, o que vai acontecer com o preço do arroz? O preço do arroz ele vai subir, perfeito? E quando o preço do arroz ele está subindo, aquela nossa dinâmica de caro e barato ela mudou. Já não é mais uma dinâmica de caro e barato. Durante essa alta do arroz, o que muita gente vai fazer é simplesmente comprar aqui. E essa pessoa está comprando caro. Está comprando um tique acima da máxima da 2. Ela está comprando caro. Mas ela está comprando porque ela acredita que num horizonte de tempo muito curto, de 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, o preço do arroz vai estar ainda mais caro. Então não é uma questão de comprar barato e vender caro. É uma questão de comprar caro para vender mais caro ainda, tá? Isso é um mercado de momento. Claro que se fosse para baixo, a lógica seria, né, diferente. Você estaria vendendo barato para recomprar mais barato ainda. Perfeito? E a gente consegue identificar esses dois mercados aqui, que vão ser tratados, né, mais profundamente adiante quando a gente falar de ciclos de mercado, mas a gente consegue identificar esses dois mercados com base no comportamento das médias móveis. Quando há alinhamento,
quando há ancoragem, a chance de você estar no mercado em tendência, que tem momentum, é grande. E aí você vai abordar esse mercado de um determinado modo, né? Passo que quando você não tem alinhamento de médias e não tem ancoragem, você vai abordar esse mercado de um outro modo. Você vai adaptar a sua abordagem àquilo que o mercado está te mostrando. E atenção, isso aqui é muito importante porque um dos maiores erros que você pode cometer no mercado é uma lateralidade, tentar tratar uma lateralidade como se fosse uma tendência. Você vai perder dinheiro. Ou tratar uma tendência como se fosse uma lateralidade. Novamente, você vai perder dinheiro. Tá? Para ganhar dinheiro, você precisa tratar a tendência como tendência, tratar a lateralidade como lateralidade. Vai ter um comportamento ideal esperado. Tá? Não significa que a gente vai cravar milimetricamente o topo e o fundo. Significa que a gente vai abordar o negócio com uma cabeça que nos permite, que aumenta a chance da gente acabar saindo com algum lucro dessa operação. Perfeito? Então, aqui, só para a gente frisar, a gente entendeu o seguinte: a gente entendeu que há uma diferença entre as médias móveis simples ou aritméticas e das médias móveis exponenciais. Está no modo do cálculo. A exponencial ela é mais sensível. A gente entendeu que o alinhamento de médias, o alinhamento total de médias, faz o mercado andar muito. O alinhamento parcial de médias faz o mercado andar um pouco. A falta de alinhamento de médias faz o mercado não andar. Quando você tem ancoragem nas médias, você provavelmente tem uma tendência. A ausência de ancoragem nas médias, você provavelmente tem uma lateralidade nas mãos. Perfeito? Uma última dica aqui sobre médias móveis, que conversa bastante com aquilo que a gente aprendeu na nossa última aula, é para separar pausas de correções, tá? Pausas como essa pausa, ela não vira as médias para cima, as médias rápidas de 9 e 20. Não vira as médias móveis para cima, tá? Enquanto correções viram as médias rápidas de 9 e 20 para cima. Então aqui você consegue ver facilmente, tá? Isso aqui joga já a sua leitura de estrutura de mercado para um outro nível. Eu sei que a gente está numa tendência de baixa, tá? Isso aqui e isso aqui são correções. Todo o restante são pausas. Então, nesse caso, para o mercado virar, realmente ele teria que romper essa máxima aqui. Enquanto ele não rompe essa máxima, nós estamos numa tendência de baixa. E estando numa tendência de baixa, qualquer oportunidade é o quê? É venda, né? Então eu acabo interpretando, por exemplo, isso aqui e isso aqui, né? Essa distância como uma pausa. E aí o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente traçar uma fibo nessa movimentação. Eu reparo que a gente vem buscar a região entre o 50 e o 61.8. Poderia fazer uma venda aqui, jogo um stop padrão para cima, tá? E aproveito para ir a favor da tendência. Isso aqui é uma movimentaçãozinha simples que chegou a andar aí talvez 13 pontos. É muita coisa, né? E já no período da tarde, no período da tarde de uma sexta-feira na semana de carnaval. Então, trade muito simples de fazer. Tranquilo? Vocês têm meu WhatsApp, rapaziada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar ali para mim que eu respondo para vocês por áudio. Fechou? É nóis, rapaziada. Tamo junto e até a próxima aula.